Amados, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 em diante. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, dizendo: Mestre, não te importas? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, eu quero ministrar algo no teu coração, e o tema, se assim o fora, sendo obrigados por Jesus. Como assim, pastor? Sendo obrigados a fazer algo por Jesus. Olha que interessante, o que fazemos quando Jesus nos obriga a fazer algo que Ele espera que a gente venha fazer, ou nos obriga a fazer. Em outros eventos, não vemos Jesus obrigando os discípulos a fazer nada que não tivesse livre e espontânea vontade deles de o fazer. Jesus não obriga ninguém a fazer nada, mas nessa passagem Ele está obrigando. Em outras traduções diz que Ele mandou que eles entrassem no barco para atravessar o mar. Jesus está obrigando eles a entrarem no barco, para que eles possam entender o propósito que Deus tinha na vida deles e continuar no crescimento espiritual deles sobre essa terra. Mas olha que interessante, porque alguns discípulos, como Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores. E por ser pescadores, Jesus obrigou-os a entrar no barco. Jesus disse para eles: entrem no barco, porque nós vamos passar para outra banda. Eles vão tomar Jesus, vão colocar no barco e eles vão entrar no meio do mar. Porque você imagina que Jesus obrigou eles a entrarem no barco? Porque como pescadores, eles conheciam o mar da Galileia. Eles sabiam muito bem quais eram as condições quando eles poderiam olhar para o mar e sentir o vento, a brisa do vento baterem sobre as suas faces, olhar para o céu e olhar como o céu estava. Eles poderiam dizer: certamente o vento vai aumentar. Eu me lembro quando eu era criança em São Paulo, nós empinávamos pipa, e era interessante, porque num breve momento o vento estava para um lado e a gente empinando as pipas, e a gente sentia um cheiro de uma brisa diferente, era um cheirinho meio diferente. Não era por causa das árvores, nada, era um cheiro diferente. Porém, ele sempre era o mesmo cheiro. E aí a gente olhava um para os outros e falava: abaixa os pipas, enrola a linha, abaixa, porque o vento vai mudar para baixo. O vento estava para o lado de cima da rua, e aí a gente falava: pode abaixar, porque o vento vai mudar. E queridos, pasmem, não dava questão de 10 minutos, parava o vento, mudava de direção e começava de novo. Assim, como criança, nós sabíamos como estaria o tempo. Parece meio engraçado, mas não é, porque é um princípio e algo natural que se ocorre. Então, esses pescadores que agora são discípulos de Jesus, eles estão ali na presença de Jesus, a qual ele terminou de trazer algumas parábolas. Ele falou sobre a semeadura, ele falou sobre algumas passagens bíblicas que se nós retomarmos para trás, a gente vai ver muita informação.
E certamente, queridos, eles temeram. Certamente eles devem ter chegado para Jesus e dito para Jesus: Jesus, não podemos atravessar hoje. No fim da tarde o tempo vai mudar. Nós conhecemos como o céu ele se encontra. Nós estamos vendo o clima. Nós sabemos que essa brisa vai se aumentar e certamente virão as tempestades. Elas vão se formar no meio do mar. Então nós não podemos ir. Porém Jesus os obrigou. E isso é interessante. Provavelmente eles poderiam dizer: Senhor, nós conhecemos muito bem isso. Vamos deixar para o outro dia. Mas Jesus ele vem e fala para eles: vamos, entrem no barco, porque nós vamos atravessar para o outro lado. Nós vamos atravessar para outra banda, nós vamos chegar lá. Eu posso ver com os olhos espirituais isso acontecendo. Caso contrário, Jesus não obrigaria eles. Jesus falaria como em outra passagem: peguem o barco e andem, que eu vou subir para orar e depois eu vou encontrar vocês do outro lado. Não, Jesus obrigou a eles e eles levaram consigo Jesus. Então é interessante porque Jesus está dizendo: vocês esqueceram quem sou eu, vocês esqueceram que eu sou aquele que o Senhor enviou, que o reino dos céus já é chegado, os milagres que aconteceram. Vocês se esqueceram tudo que vocês passaram e presenciaram e agora vão duvidar de mim. Talvez Jesus tenha tido essa conversa com eles, mas ele disse: entre no barco, porque há um propósito do outro lado desse mar. Há um propósito do outro lado dessa banda. E para que vocês entendam o propósito e ele seja completo na vida de vocês, é necessário que vocês entrem nesse barco e passem para outra banda. Eu garanto que nada vai acontecer de ruim a vocês. Eu garanto que vocês vão chegar ilesos do outro lado. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus ele dizia: eu ouço a voz do meu Pai e reproduzo o que ele disse. Eu falo o que o Senhor manda eu falar. Eu faço o que o meu Pai mandou fazer. Então eu só reproduzo o que o Pai disse para que eu fizesse. Somente isso. Nunca ele faria nada do que fosse a vontade dele, a não ser a do Pai. Aliás, a única oportunidade que ele vai ter é: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Então a vontade de Jesus sempre fora cumprir aquilo que Deus, o Pai, havia ordenado para ele. Então talvez você se sente obrigado a entrar em um barco que talvez você não sabe se vai dar certo, se vai acontecer ou não. Quantas situações nós passamos por isso na nossa vida cotidiana? Talvez numa porta de emprego, você entra num barco achando: será que vai dar certo? Será que esse é o emprego ideal? Será que isso é mais um trabalho ou é um emprego? A pastora Cláudia ela fala que existe trabalho e existe emprego. Trabalho é onde nós nos esforçamos, emprego é onde a gente não precisa se esforçar. Então, queridos, muitas vezes nós nos encontramos assim, dentro de um barco que talvez seja incerto para a sua visão, que talvez seja incerto aos seus olhos, que talvez seja incerto, a incerteza do amanhã bateu na tua porta e você não sabe o que vai acontecer. Mas escute isso: se Jesus ele lhe disse: entra nesse barco, como ele disse aos discípulos, saiba de uma coisa: ele vai cuidar de você. Ele vai sustentar você. Ele vai te levar para outra banda, sim, para o outro lado, sim. E se ele está te chamando para algo, não hesite, faça. Não pergunte o porquê, o que eu preciso fazer, não. Faça aquilo que ele lhe mandar. Vá sem medo, porque ele tem cuidado das nossas vidas. Olha o versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, eles não estavam sós. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. A gente vai aprender algumas lições aqui, algumas verdades. E na nossa caminhada nós vamos enfrentar tempestades, isso é certo. Não adianta nós imaginarmos: mas
Pastor, como você pode dizer isso? O Senhor Jesus é comigo, eu sou com Ele, eu sirvo o Senhor, eu faço, eu sou dizimista, sou ofertante, eu jejuo, eu oro. Queridos, a tempestade certamente ela virá. Nunca nós vamos deixar de ter a aprovação do Senhor, porque Ele nos prova a todo instante. E isso, em alguns momentos, é necessário. O fato de estar com Jesus não quer dizer que você não vai passar por tempestade. Mas por que tudo isso? Talvez você pergunta. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas essa pandemia, mas essa dificuldade, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo isso está acontecendo no mundo e é permissão de Deus. E a grande maioria das coisas ruins que ocorrem é por causa da nossa semente que lançamos, da falta do cuidado que nós deixamos de ter com a terra e por causa das nossas falhas, da nossa iniquidade, dos nossos pecados, e por isso pagamos um alto preço. Então hoje o Senhor Ele permite que nós venhamos a entrar nesse barco, mas que nós iremos atravessar, certamente, em nome de Jesus. Há um percurso a ser percorrido. Quando Jesus ele vem para os discípulos, ele obriga eles a entrarem no barco e ele diz: nós vamos passar por outro lado. Durante algumas horas eles teriam um percurso a percorrer no mar, ou navegar sobre aquele mar, para que eles pudessem chegar na outra banda e o propósito que Deus tinha para aquele lugar se cumprisse. Então, muitas vezes na nossa vida nós passamos por isso. Se Deus ele permitiu, porque Ele vai cuidar das nossas vidas e nós vamos sim atravessar em nome de Jesus. Porque o Senhor Ele espera que eu e você venhamos a reconhecer e esperar que o Senhor Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então olha só, se o Senhor Ele permitiu que nós entrássemos dentro de um período de pandemia mundial, e isso tem começo, tem meio, tem fim, eu não sei onde a gente está, o começo já foi, se o meio chegou, não sei, se o fim ainda chegou, também não sei, mas de uma coisa eu sei, nós estamos no percurso que o Senhor Ele permitiu e Ele nos obrigou a passar, e se Ele nos obrigou a passar é porque tem um propósito, e daqueles que estão ligados em Cristo, estão com o Senhor, certamente eles serão cuidados por Ele. Mas pastor, quantos homens e mulheres estão sendo levados por um propósito? Deus sabe de todas as coisas. Mas olha só, nós vamos atravessar esse rio. A gente vai atravessar e a gente vai passar por essa tempestade, por esse momento difícil, nesse tempo de crise, de calamidade social, de crise financeira, de crise física, mental, corporal, de doenças psicológicas, de vírus. Nós vamos passar em nome de Jesus. E a primeira verdade que nós encontramos nessa passagem é que em nossa vida surgirão fortes tempestades. Assim como eles enfrentaram aquela grande tempestade, assim eu e você também vamos enfrentar na travessia de nossas vidas grandes tempestades. Seguramente, queridos, nós vamos passar. Independente dessa terminar, virá uma outra dificuldade que teremos. Creio que Deus, que não da mesma proporção, e se Deus quiser não, mas se vier, assim seja a vontade do Senhor feita. Mas em todos os momentos nós teremos tempestades, lutas diversas, decepções, angústias, desilusões, tristezas. Nós passaremos por isso porque nós somos seres sentimentais. Nós temos o nosso corpo e a nossa alma, que é o nosso sentimento. Então, nas dificuldades é natural que nós venhamos a chorar. Nas coisas boas é natural que nós venhamos a nos alegrar. Então, nós certamente passaremos por adversidade e por coisas boas. Mas, entenda uma coisa. Todos nós enfrentamos lutas. E quem não enfrenta? Quem não passa por alguma adversidade que também é uma luta para as nossas vidas? Todos nós passamos. Mas olha só, no Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo. O justo tem aflições, pastor? Sim. Aqui é o salmista está dizendo. Está aqui na minha e na sua Bíblia aí. Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra
de todas. Quem é o justo? Todos aqueles que estão ligados em Cristo. Todos aqueles que têm uma aliança com o Senhor, que aceitaram como Senhor e Salvador, e Ele tem guiado e dirigido as vidas. Esse é o justo, é aquele que serve o Senhor, aquele que negou a si mesmo, tomou a sua cruz e está seguindo o Mestre. Aquele que morreu para o velho homem e ressuscitou para uma nova vida, e o reino dos céus chegou nessa vida e ela tem vivenciado sobre essa terra. Esse é o justo, porém muitas são as aflições desses justos, que creio que seguramente sou eu e você, justificados por Cristo, porque aceitamos a Ele como Senhor e Salvador. Mas olha que interessante, mas o Senhor o livra de todas. Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, não é 10, não é 20, não é 30. Ele livra-o de todas. Todas as aflições em que a pessoa está ligada em Cristo, justificada em Cristo, ele vai descansar. E certamente ele vai saber que o livramento do Senhor certamente chegará na sua casa. Se você crê que está justificado por Cristo, deixa eu te falar uma coisa: há um livramento de Deus para a tua vida hoje. Há um livramento para a sua família hoje. Há um livramento de Deus para o seu trabalho. Há um livramento para o teu coração, para a tua mente, para essa loucura que a gente tem vivenciado nesse mundo hoje. Mas se vocês têm essa certeza que você já foi justificado por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Passamos por lutas. Você não precisa morrer por causa desse tempo, você não precisa se entristecer por causa desse tempo, você não precisa quebrar os seus negócios, você não precisa adoecer, você não precisa se sentir derrotado. Não precisa, ainda que as coisas nos levem à dificuldade como uma tempestade. Muitas serão as aflições que a gente passa, mas saiba de uma coisa: em todas elas, o Senhor, Ele vai te livrar. Mas pastor, já aconteceu. Então era para o teu bem, porque algo o Senhor Ele vai fazer na tua vida para que você entenda e cresça na presença do Senhor. Nesses dias talvez você tenha uma lista de coisas que estão acontecendo na tua casa, no seu trabalho, na sua vida, talvez na sua vida sentimental. E aí você chega para Jesus e diz: Jesus, você não está vendo isso? Você não está compreendendo? Não te importa o que está acontecendo na minha casa? Você não vai fazer nada com o que está acontecendo? E muitas das vezes a gente passa por isso, queridos, por causa das aflições, das adversidades. E aí eu te respondo assim: confie no Senhor. Saiba que Ele vai cuidar da tua vida, mesmo na aflição, mesmo passando por adversidades. Na física diz que é só um espaço de tempo e de localidade. É só um tempo para se passar. É só um percurso a se percorrer. É só uma banda a atravessar para outra. Só isso. Mas pastor, está na tempestade. Tá. Mas quando o Senhor Ele está no barco, tudo vai bem. E quando tudo isso acabar, nós vamos ver, queridos, por que de ter entrado nesse barco. No final das contas, a gente vai ver o propósito que Jesus Ele fez por isso, que Ele vai chegar lá em Gadara. No final de tudo isso que está acontecendo com as nossas vidas hoje, nós vamos olhar para trás e vamos entender qual foi o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Nós vamos entender o porquê que nós caminhamos, o porquê que nós passamos por todas essas coisas. Nós tememos que no meio do caminho, sim, vai ter adversidade, vai acontecer alguma coisa vai dar errado, talvez vai fugir do nosso controle. É natural nós termos essa percepção e esse sentimento. É natural, no meio do caminho a gente passar por isso. Mas com Jesus nada disso sai do controle, porque Ele está no controle de todas as coisas. No versículo 19, no final ele diz: nas aflições há um livramento. Deus Ele tem um livramento para a tua vida. E mesmo que você esteja passando numa tempestade, o Senhor o livrará de todas, se estiver ligado nele.
A segunda verdade que a gente aprende nessa palavra é que mesmo enfrentando a tempestade, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, saber que o Senhor Ele tem o melhor para as nossas vidas, ainda que na tempestade, ainda que na adversidade, ainda que em tudo que a gente tem passado. E olha o versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? Olha a parte A, estava na popa dormindo sobre uma almofada. A tempestade está acontecendo, tudo está havendo, os ventos estavam agitando para todos os barcos, para todos que estavam ali naquele mar. Havia outros barcos juntos, todo mundo estava enfrentando a mesma tempestade, mas Jesus estava dormindo. E aí você me pergunta, por que Jesus estava dormindo, pastor? Por que todo mundo está lutando e Jesus está descansando? Por que todo mundo está correndo, fazendo coisas e Jesus simplesmente está com uma almofada e ele está dormindo em meio à tempestade, em meio àquela luta, em meio a tanta adversidade que eles estavam temendo que o barco fosse a pique, mas Jesus está descansando. E aí você pergunta, por quê? Por que Jesus está descansando enquanto todo mundo está desesperado? Sabe por quê? Porque ele sabia que o Pai havia dito para ele que ele passaria para o outro lado e chegaria. Porque o Pai havia dito para ele, certamente filho, do outro lado existe uma cidade, existe um lugar chamado Gadara, a qual existe um jovem que está endemoniado com mais de 3.000 demônios alojados na vida dele, e que é necessário que você vá até lá. É necessário que você passe dessa banda agora para lá. Jesus ele sabia e por isso ele descansou, porque o Pai a todo instante falava com ele. Eu só falo o que o Senhor me manda. Eu só faço o que o meu Pai me manda. Eu só reproduzo o que eu ouço as ordens do meu Pai. Então Jesus ele não simplesmente decidiu, eu vou passar para outra banda porque eu preciso descansar e por causa desse descanso, vamos embora. Não. Ele ouviu do Pai dizendo para ele, há um propósito do outro lado. Ainda que há uma tempestade, você vai atravessar, meu filho, e lá você vai cumprir o seu propósito. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Quando nós sabemos qual é a perfeita e boa vontade de Deus, nós descansamos. Quando entramos em dúvida, certamente nós não conseguimos descansar. E Jesus simplesmente ele descansou porque ele sabia que o Senhor ele tinha um propósito com a vida dele, com aquele barco do outro lado daquele mar. Deus ele sabe e ele tem um propósito para mim, para a tua vida, para que quando tudo isso terminar, nós sejamos colocados no lugar certo, no momento certo, no propósito correto, sabendo que ele sabe de todas as coisas. E que no final de todo esse processo nós vamos entender e compreender o porquê passamos por tudo que passamos. Olha que interessante, se o Pai disse que eu chegaria, então eu vou chegar sem medo. Talvez Jesus, na conversa com eles, ele estivesse falando isso. Sabe por que eu vim descansar e eu trouxe até um travesseiro? Porque o Pai me disse que eu atravessaria. Porque o Pai me disse que eu estaria na outra banda. Porque o Pai me disse que ainda hoje nós chegaríamos do outro lado. Então a certeza de ter um relacionamento com Deus, com o Pai, nos dá a garantia de que tudo que Ele escreveu, tudo que Ele fez por uma história na tua vida, uma caminhada, ela vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando nós nos colocamos debaixo das mãos do Senhor, nos colocamos diante da presença do Pai, diante das mãos dele, esperamos que ele venha nos governar, para que ele venha nos direcionar, todas as coisas ocorram bem, porque todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu propósito. Então, se o Senhor ele te chamou para entrar no barco, não hesite, entre. Às vezes parece que Jesus ele está dormindo, não parece? Às vezes parece que em algumas situações Jesus ele não se move para mover uma palha para a gente.
estamos passando por alguma adversidade, por algum propósito, algum problema, e aí nós clamamos a Ele, chamamos a Ele, falamos com Ele e parece que Ele está dormindo. Você já passou por isso? Eu já. Senhor, por que o Senhor não está trabalhando? Porque, Senhor, o Senhor não está fazendo. Senhor, a gente tem jejuado, temos orado, temos feito isso por causa daquele propósito e nada acontece. Não há conversão, não há cura, não há libertação, não há isso, não há aquilo, a porta não se abre. E às vezes a gente se encontra vendo Jesus dormindo, descansando. Mas olha só, ainda que Jesus esteja dormindo no teu barco, Ele continua no teu barco. Ainda que Ele esteja descansando, Ele continua no teu barco, Ele não foi embora. Ele não deixou você sozinho, Ele não permitiu que você estivesse sozinho à deriva. E é interessante porque se Ele está no barco, é como a gente leu aqui no salmista, há um livramento para você, há um livramento para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele é conosco. Às vezes nos desesperamos, queremos despertar o Senhor Jesus do sono, por qualquer que seja dos problemas. Queremos incomodá-lo, o Senhor precisa fazer isso, porque hoje eu preciso de uma resposta. Tem aquela famosa palavra, nós brigamos com o Senhor. Se a gente lutar com Deus, não dá para nada. Porque horrenda coisa é cair, a Bíblia diz, nas mãos do Todo-Poderoso. Então, longe de mim, longe de você, de dizermos que nós brigamos com o Senhor, lutamos com o Senhor. Mas sabe o que nós precisamos entender e aprender? Precisamos aprender a descansar no Senhor. Porque se saiu das nossas mãos, ao que nós poderíamos fazer algo, é porque o Senhor, Ele tem algo a fazer para mostrar para você que Ele está contigo. Porém, Ele vai mostrar para a tua vida que Ele está contigo no tempo dEle e não no seu, e não no meu, e não no nosso. Então imagina a cena, a tempestade, Jesus está dormindo no barco. Imagina todo mundo no barco, os outros barcos desesperados. E sabe o que nós aprendemos aqui? Descanse no Senhor em meio à tempestade não é fácil, mas também não é impossível. Não é simples, pastor, mas também não é impossível. Os discípulos, eles viram antes disso algumas passagens bíblicas. Olha só, se você gosta de ler a Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia da seguinte forma. Eu estou ministrando essa passagem, então eu volto várias para trás e eu entendo o que ocorreu antes, para entender o que está acontecendo no hoje, que eu estou ministrando, para saber o que vai acontecer amanhã. Então, quando nós estamos falando dessa passagem, que Jesus ele obriga eles a entrar no barco, não foi qualquer dia. Jesus ele não pegou eles e disse assim, eu obrigo vocês a entrar no barco, porque eu mando em vocês, porque Deus mandou. Não. Antes desse acontecimento, um pouquinho antes, nós vamos ler algumas passagens, e é muito interessante. Antes dele apaziguar a tempestade, houve a parábola do grão de mostarda. Antes deles chegarem no barco, antes dele falar assim, entremos no barco. Sabe o que ele está falando? Da parábola do grão de mostarda. Que um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, era necessário simplesmente o tamanho de um grão de mostarda para que eles movimentassem um monte e lançassem para outro lugar. Se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, vocês mandariam o monte, saia desse lugar e vá para o outro lugar. Só por essa palavra, só por essa passagem, só por essa parábola, já era necessário que quando Jesus disse, vamos entrar no barco, todo mundo não ia nem temer. Porque Ele está falando sobre fé, Ele está falando sobre crer, Ele está falando, olha, tenham segurança, porque olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, entenda uma coisa, você vai sair do lugar e Ele vai. Alguns ventos fortes, tempestade de água, para mandar longe o monte sair do lugar. Qualquer coisa, de qualquer momento, decide, não. Jesus está para esse momento, está preparando eles para esse evento. E aí é interessante que ele vai falar sobre a parábola da semente, que é a segurança no descanso, que quando nós lemos aqui Marcos capítulo 4, versículo 26, ele diz, o reino é assim, se um homem lançasse a semente, era como um homem que lançasse a semente
semente na terra, e dormindo, e se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse, crescesse, e não sabendo ele como. É mais ou menos isso, o Senhor estava falando para eles antes. Olha, se vocês lançarem a semente, o reino dos céus é assim. Como se você lançasse uma semente e fosse descansar, não se preocupasse com o que iria crescer, não se preocupasse com a sua fome, você não ia morrer de fome, não se preocupasse com a moeda de troca, que eram as sementes que também sairiam daquilo que crescesse, daquela terra a qual você lançou a semente. Descanso. Jesus estava falando sobre fé. Jesus já havia ensinado eles sobre descansar. Jesus já tinha falado para eles, olha, o reino dos céus é assim. É como um homem que lança a semente e vai dormir. Ele descansa e Deus faz o resto. Jesus estava preparando eles para quando eles chegassem no barco, cada um tivesse, sabe com o quê? Com a sua almofada. Cada um deveria chegar no barco e falar, Senhor, nós vamos dormir todo mundo, porque nós vamos descansar em Ti. Jesus, por que você está chegando com um travesseiro no barco? Porque Jesus entrou com travesseiro. Eu imagino, se eu estivesse lá, eu ia perguntar isso. Jesus, por que você está chegando com o travesseiro? É porque eu vou descansar. Então, peraí que eu vou buscar o meu rapidinho, porque eu também vou descansar. Porque eu também vou dormir. Porque tem vários dias que a gente está ouvindo o Senhor a ministrar. Tem vários dias que nós estamos seguindo o Senhor. Tem vários dias que nós passamos no deserto. E agora nós vamos descansar. O Senhor está ensinando isso para a gente. Essa passagem Ele está falando sobre isso. Ele fala sobre a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. É fé. É obra, é trabalho, é descansar, é saber que o Senhor Ele cuida. A parábola do semeador, ele vai falar também antes sobre a cura de um rapaz que tinha a mão mirrada, que se encontrava numa sinagoga. Se nós voltarmos para Mateus, antes dessa passagem, que Jesus ele entra no barquinho, nós vamos ver outras passagens que nós podemos entender, porque são pertinentes. A cura da febre da sogra de Pedro. Há um centurião de Cafarnaum que chega para Jesus e diz, olha, eu tenho um criado que ele está paralítico, ele é atormentado, e se você simplesmente dizer, eu creio que ele vai ser curado lá. Jesus disse, não encontrei fé como a sua em todo Israel. Jesus a todo instante está mostrando para eles, descansem e tenham fé, acreditem em tudo que nós estamos vivenciando hoje, porque o controle está nas mãos do Pai. Ele está a todo instante ensinando eles. Ele vai para o sermão da montanha, ele purifica um leproso. Eles tinham a condição de olhar para trás e ver todas as ministrações, os milagres, os acontecimentos e dizer, não, eu também vou descansar, porque eu vi Jesus curar, porque eu vi Jesus falar sobre fé, porque eu entendi o que o Senhor ele estava dizendo sobre as parábolas. E entenda uma coisa, quando Jesus falava em parábolas, ele chamava os seus discípulos e revelava para eles qual era o significado. Então não é qualquer instante, eles estão chegando naquele momento sabendo que o Senhor ele sabe o que faz. E às vezes nós nos colocamos como eles. O Senhor diz, você entra no barco e você diz, não, Senhor, aqui está seguro, aqui na minha casa está tudo bem, eu não vou fazer, porque eu sei que vai sair alguma coisa do controle das minhas mãos. E o Senhor está te dizendo, descansa, porque eu tenho o controle nas minhas mãos, porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sei muito bem o que você precisa passar. Então depois de tudo isso que vai acontecer, os discípulos não eram para ter medo, não eram para se entristecer, não eram para ficar desesperado e acordar o mestre. Vamos atravessar, e era para eles acreditarem. Jesus disse isso para eles, entrem no barco, é uma ordem, a gente vai atravessar para o outro lado, nós vamos atravessar ilesos. Era para eles crerem. Aprenda, queridos, escute isso, a confiar no Senhor. Se Ele diz para você que você vai passar, você vai passar. Se Ele diz para você, vai chegar ao final dessa adversidade, desse problema, vai chegar. Pastor, é muito fácil dizer. Então imagine então, Jesus, Ele está dormindo. Você acha que Jesus, Ele está dormindo no barco e Ele não está sentindo o balançar do barco? Você acha que o barco está balançando e Jesus ele está desmaiado no barco? Não, ele está descansando. Mas ele sabe que a tormenta está lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as águas vinham tão altas que elas entravam no barco.
E se Jesus estava na popa, lá embaixo, a água chegou até ele. Então respingava nele a água da tempestade, respingava nele, o balanço ele sentia, mas mesmo assim, ele sabia que era para ele descansar, porque ele certamente chegaria na outra banda. Ele sabia o que estava acontecendo. Você acha que ele não conseguia sentir? Não, ele sabia. Ele passou pela tormenta sim, ele sentiu a água batendo nele sim. Mesmo assim ele dormiu, descansou e ficou tranquilo, porque ele sabia que o Pai estava no controle de todas as coisas. Precisamos imitar Jesus, descansar, dormir e ter a certeza que nos dias maus Ele vai cuidar da gente. Saber que na travessia de momentos difíceis como nós temos passado hoje, vai passar. O Senhor Ele vai cuidar da gente, sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Na quarta-feira nós iniciamos uma série falando sobre isso. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. E nada me faltará. Isso é certeza. É Jeová Roi. O Senhor é o meu pastor. E se Ele é o teu pastor, como nós aprendemos na quarta-feira, Ele vai te levar para outra banda. Ele vai fazer você passar para o outro lado ileso, sabendo que o Senhor tem o melhor para a sua vida, sabendo que Ele sabe o que Ele tem preparado para a tua vida. E olha em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha só o que ele vai falar. E só assim então encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprenda com Jesus e descanse nele. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E depois de entender isso, encontrareis descanso para a vossa alma. A terceira verdade que a gente aprende aqui nessa passagem é que muitas vezes questionamos, duvidamos do cuidado do Senhor para conosco. Duvidamos em alguns aspectos se é Deus ou não que está fazendo conosco, se foi o Senhor ou não que mandou fazer aquilo, se é o Senhor ou não que está no controle de algumas situações. Nós duvidamos, questionamos sempre que foge das nossas mãos. Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Senhor, não te importas o que está acontecendo hoje? E a maior das dúvidas é essa para quem está no mundo e não conhece Jesus. Por que Ele permite tudo isso? Senhor, Ele não está vendo que tem pessoas morrendo, o Senhor não está vendo que está tendo crise política, o Senhor não está vendo que tem fome, o Senhor não está vendo as doenças, o Senhor... Sim, Ele está. E por algum motivo esse propósito continua a acontecer. E em algumas situações, quer sejam pequenas ou grandes, nós nos encontramos fazendo a mesma coisa. Olha o versículo 38. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça? Não te importa, Senhor, que a gente pereça nesse momento tão difícil? Você não está vendo o que está acontecendo, Jesus, e você está dormindo? Você não está entendendo o que está acontecendo e a gente está perecendo? O Senhor não se importa? Quantas vezes, queridos, eu e você não fazemos isso? Quantas vezes nós não questionamos o Senhor? Senhor, por que tudo isso? Por que daquele mal entendido? Por que da porta fechada? Por que da enfermidade? Por que da morte? Por que o Senhor levou? Por que o Senhor trouxe? Por quê? Questionamos, perguntamos para o Senhor o porquê, e na maioria das vezes buscamos o Senhor mais firmemente quando nós passamos por alguma adversidade. E é na adversidade que nós fazemos os porquês. E é nas adversidades que perguntamos, Senhor, por quê? E na grande maioria das vezes, se não for todas, para a gente não generalizar todas as vezes, nós só buscamos o Senhor quando passamos pela adversidade, quando passamos pela tormenta, quando passamos pela doença, quando passamos pela dificuldade, quando passamos por alguma provação. Porque quando está bem, nós nos acomodamos, está tudo bem. Só a minha oração de manhã, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo café, almoço e janta, está bom, o Senhor está cuidando de mim.
está cuidando da minha vida. E queridos, não é só isso. Não. O Senhor, Ele espera que nos momentos bons nós venhamos a buscar o Senhor. Mas normalmente são nos dias maus. E nos dias maus nós questionamos: Senhor, não te importas? Não te importas porque nós estamos passando por isso? E aqui os discípulos estão fazendo isso. Na grande maioria das vezes, na dificuldade nós questionamos: não te importas, Deus, o que está acontecendo comigo? Naquela cena Jesus, ele estava do lado deles. Jesus, ele estava no barco junto com eles. E mesmo assim eles questionaram a ele: Senhor, não te importa que a gente vai perecer, que a gente vai afundar? Claro que importava, porque senão Jesus também entraria pique, também afundaria com eles. Claro que era importante para ele sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia que eles não iriam perecer. Ele sabia, ele entendia. Jesus, ele estava no barco com eles. Entenda uma coisa, nos dias de hoje, se você está aqui, se você está assistindo essa live, se você está vendo esse vídeo, saiba de uma coisa: o Senhor, Ele está com você. Ele está no mesmo barco que você. Caso contrário, você não estaria assistindo, ouvindo ou estando aqui conosco presente. E se Ele está com você, tenha certeza, Ele é contigo. Lá em Mateus, no final de Mateus, no capítulo 28, no último versículo, na parte B, Jesus diz assim: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu prometo estar com vocês. Jesus disse para eles antes dele ir à ascensão para os céus: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso basta para você? Que realmente Ele está com você, que Ele se importa com a tua vida, que Ele se importa sim por você estar nesse barco, nesse percurso, nesse momento de pandemia, que Ele está com você na tua casa, que Ele está com você no teu lar, nos teus negócios. Hoje muitos estão mais longe do que nunca de Jesus. Sabe por quê? Porque na realidade nunca tiveram um encontro real com o Mestre. Nunca tiveram um encontro genuíno com Jesus. E essas pessoas certamente estão passando pela tempestade e estão questionando o porquê. Não te importas, Jesus? Eu te conheço. Porém, queridos, há uma lacuna muito grande, há um espaçamento muito grande daqueles que servem, daqueles que não servem. Paulo, ele diz, para que se conhecesse aquele que está servindo ou que não estivesse servindo, era necessário estarem juntos. Mas nos dias atuais, queridos, há algo que está acontecendo, e a gente vai ver depois que terminar essa pandemia, que não vai estar junto. Aqueles que servem ao Senhor, na pandemia têm servido o Senhor, estão crescendo em Deus, e eles estão voando em Deus. Aqueles que não serviam o Senhor, ainda que dentro da igreja, que estavam simplesmente para passar o tempo, para fugir das obrigações da sua casa, do seu lar, da sua vida, ou talvez fugindo dos pecados lá de fora, de vícios, de coisas terríveis, e simplesmente estavam fugindo e não conheciam a Cristo. Nos dias atuais, não sei exatamente quantos dias que a gente está na pandemia, mas dentro desses dias, o que estão fazendo? Aqueles que não conhecem, aqueles que não têm um relacionamento genuíno e real com Jesus. Então a diferença, o espaçamento será muito grande dos que servem, dos que não servem. Quando tudo isso acabar, nós vamos ver a loucura, a dificuldade desses que não servem. Porque eles vão estar sendo amantes de si mesmos, se deleitando na porcaria da vida, porque conseguiram passar numa tormenta sem precisar de Jesus. Imagina quando tudo normalizar. E para as nossas vidas que temos buscado, temos servido o Senhor, não estou dizendo isso para aqueles que estão aqui presentes só, não, eu estou dizendo isso para a tua casa aí, você que continua aos pés de Jesus, que continua servindo o Senhor, que continua buscando a face de Jesus. Saiba de uma coisa: quando tudo isso acabar, se sinta um privilegiado, porque você não negou o Senhor, que você não virou suas costas para Jesus. Os discípulos, todos eles negaram Jesus pelo menos uma vez. Quando Jesus ele é preso e ele vai ser levado pelos soldados romanos, os doutores da lei, a Bíblia diz que todos os seus discípulos viraram e fugiram dele. Nesse momento, muitas pessoas estão fugindo da presença de Jesus, simplesmente se tocando em seus lares, não orando, não buscando, não conhecendo, não entendendo qual o propósito e o porquê dessa pandemia.
Mas quando tudo isso acabar, vão sair para a rua e não vão saber o que fazer. Consegue compreender isso? Por que o Senhor está permitindo a gente estar dentro desse barco hoje? E sabendo que Ele está conosco, Ele está cuidando e Ele está no controle de todas as coisas. Então, a única coisa que eu sei nos dias atuais é que o Senhor Ele está no controle, queridos. Que o Senhor Ele está no controle, e ainda que alguns entes queridos se vão, ou a gente se vá, Ele continua no controle. Porque se a gente abrir mão, se a gente deixar de lado, a gente só vai sofrer. Nós só vamos sofrer. Porque um momento vai acabar. Se Cristo Ele está no meu barco, eu sei que tudo vai ficar bem. Então pare de questionar e creia que tudo vai ficar bem. Que todas as coisas contribuem para o teu bem se você ama Ele. Está difícil? Tá. Mas confie no Senhor. Saiba que Ele está com você. Declare isso na tua vida. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Jesus Ele disse: por que são tão tímidos? Porque vocês ainda não têm desfé. Jesus estava dizendo para eles assim: eu já ministrei o Sermão do Monte, eu já falei sobre parábolas, eu já curei enfermidades que ninguém conseguiria curar, eu já purifiquei o leproso, eu já operei milagres e maravilhas, e vocês ainda não têm fé. Vocês ainda são tão tímidos. Por que vocês estão com medo? Sendo que eu já provei para vocês que eu sou o enviado de Deus, o Cristo, o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Cristo enviado para nos salvar. Era isso que o Senhor Ele está dizendo. E essa é a pergunta que o Senhor lhe faz para as nossas vidas. Por que ainda são tão tímidos? Porque ainda continuas tímido na sua casa? Porque ainda continua tímido no seu trabalho? Porque ainda continua tímido na igreja? Porque ainda continuam não tendo fé? Se o Senhor Ele tem mostrado que Ele tem cuidado das nossas vidas. Pastor, é muito fácil porque nada está acontecendo aqui. E por isso mesmo. Porque existem cidades que estão sendo dilaceradas. E o Senhor Ele tem cuidado da tua casa. E o Senhor Ele tem cuidado da nossa cidade. E o Senhor Ele tem cuidado das nossas vidas, da nossa família. Que prova maior que o Senhor Ele está conosco. Nós falamos na quarta-feira, a gente tem falado sobre isso. Se você não crê, eu quero te convidar a você assistir quarta-feira passada, assistir quarta agora, na série que a gente está ministrando. O Senhor Ele está no controle de todas as coisas. Estamos falando sobre os nomes de Deus. Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. E sabe o que diz no Salmos 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele me faz descansar. É isso que o salmista está dizendo. Guia-me mansamente a águas tranquilas, ainda que esteja na tormenta, Senhor. Me faz ser guiado como se nada estivesse acontecendo, porque Tu estás comigo. É isso que Davi está dizendo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha só, não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque Tu estás comigo. Porque Tu estás comigo. Não temeria mal algum, ainda que eu estivesse andando na sombra da morte, no vale da sombra da morte, sabendo que a morte está pertinho, ela está batendo na minha sombra. Eu sei que o Senhor Ele cuida da minha vida e Ele vai me livrar. É isso que Davi está dizendo. Eu não vou temer, eu vou descansar. Ainda que estiver na tormenta, eu vou descansar, porque Tu estás comigo. Você precisa de mais alguma prova para você saber que o Senhor Ele é na tua vida e Ele está cuidando de você? Precisa de mais alguma prova? Precisa que a gente fale mais alguma coisa para você saber que realmente Ele está na sua vida? Então, pare de questionar. Pare de perguntar: Senhor, não te importas comigo? Não te importas o que está acontecendo? Senhor, não te importas o que está faltando, o que está precisando, o que tem que acontecer? Simplesmente fale com Ele. Ele está no barco com você. Ele está do teu lado. Então, creia. Olha para trás e veja quantas coisas o Senhor Ele fez na tua vida. Não olhe as coisas ruins, porque a tendência é a gente olhar para trás e a gente ver coisas ruins e a gente se decepcionar e entristecer. Mas coloca numa balança o que o Senhor Ele já fez de bom e as coisas que você fez de ruim e que pesou. O que foi maior? Os seus erros
ou as coisas tremendas que o Senhor Ele fez na tua vida. Então olhe para trás e saiba, o Senhor Ele é contigo. Ele tem cuidado da tua vida, Ele tem estado no teu barco. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor, se Ele está no teu barco, não tema. Não temas, porque o Senhor Ele vai fazer cessar a tempestade. Vai fazer acalmar a tempestade. Vai fazer com que tudo isso termine. E a minha oração para a tua vida é essa: que o Senhor Ele venha acalmar a tempestade na tua vida, que Ele venha cessar o vento, que Ele venha parar com todo esse movimento brusco que tem atrapalhado a tua vida. Em nome de Jesus. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui em cima, que a gente já está terminando. Tem um louvor que daqui a pouco a gente vai entrar nele também, que diz que nós precisamos confiar no Senhor. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem. Na pandemia, tudo vai ficar bem. Então confia no Senhor, porque tudo vai ficar bem. E para fechar, a quarta verdade que a gente precisa entender, que nós precisamos aprender, a quarta verdade: Jesus pode acalmar a tempestade, e Ele vai acalmar. Ele vai resolver, Ele vai repreender o mar e acalmar a tempestade. Eu profetizo na tua vida, aquele que está no teu barco, ele tem poder para isso, ele pode fazer isso, porque ele é autoridade sobre a tempestade. Então a quarta verdade que eu quero que você aprenda, e a gente finalize aqui, é que o Senhor Ele tem poder para fazer infinitamente mais o que Ele quiser na minha e na sua vida. Então deixa o Senhor acalmar o vento na tua casa, deixa o Senhor aquietar as águas no seu trabalho, deixa o Senhor acalmar o teu coração que está palpitando, faça com que Ele faça você descansar, porque no final das coisas, o Senhor Ele vai te ensinar a ter fé, a ter segurança, a acreditar e continuar sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Então eu quero convidar você, pelos olhos da fé, pegar a sua almofada espiritual e dizer: Senhor, eu quero descansar. Senhor, eu preciso descansar. Eu preciso, Senhor, colocar a minha cabeça na minha cama e descansar, sabendo que amanhã o melhor de Deus estará na minha vida, que o melhor de Deus está por vir. E por isso, Senhor, me dá uma almofada espiritual, para que eu entenda, para que eu descanse. Então a minha oração é: Senhor, em nome de Jesus, que Ele descanse o teu coração, que Ele acalme a tempestade, que Ele cesse o vento e o Senhor se manifeste no teu barco, em nome de Jesus. Se coloque de pé aí na sua casa, se coloque de pé aqui, declare isso na sua vida. Declare isso aqui no nosso ambiente. Declare isso aí na tua casa. Eu confiarei em Ti. Ouve ao Senhor, diga isso para Ele: tudo vai ficar bem. Senhor, eu creio que tudo vai ficar bem. Eu confiarei em Ti. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu confiarei em Ti e tudo vai ficar bem. E tudo vai ficar bem. Eu confiarei em Ti e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu confiarei. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em Ti, e tudo vai ficar bem. Declare isso na sua casa. Tudo vai ficar bem. Declare isso nesse lugar, que tudo vai ficar bem.
tudo vai ficar bem, e tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, e tudo vai ficar bem, e tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, e tudo vai ficar bem, e tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, e tudo vai ficar bem. Declare isso para a tua vida. Tudo vai Tudo vai ficar bem na tua casa. Tudo vai ficar bem no seu trabalho. Tudo vai ficar bem no teu coração, no teu espírito. Tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Simplesmente declare isso na tua vida. Tenha fé. Descanse no Senhor, porque tudo vai ficar bem. Confiarei em ti, e tudo vai ficar bem, Creio, e Senhor. tudo vai ficar bem. Obrigado, Jesus. Eu confiarei em ti, e tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem.